Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Estamos aqui sempre da Omni Vídeos, sob a coordenação de Kiko Scartesini, a quem nós agradecemos por sempre prover o Portal LC desse estúdio e de conferir a qualidade que sempre buscamos aos nossos podcasts, que são transmitidos em vídeo pelo canal do Portal LC do YouTube, enrola na voz aqui, desculpa gente, as palavras, e pelo nosso perfil no Spotify, Reverbere Portal LC. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e hoje estou aqui mais uma vez. Ele andava sumido, mas agora é presença assegurada. Meu querido amigo, também fundador do Portal LC, Daniel Barral. Tudo bom, Barra? Tudo bem, prazer estar aqui, prazer estar com você, meu amigo, sempre dividindo bancada e agora com uma convidada especial. Verdade, e o tema é um tema que é muito caro a você, você vai gostar, assim como também é muito caro a ela, nossa querida amiga, a professora Viviane Mafissoni, que é servidora pública desde 2010, é advogada, tem uma larga experiência com central de compras, porque já atuava nessa área no estado do Rio Grande do Sul e agora é chefe de compras centralizadas da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. Tudo bom, Vivi? Como é que você está, minha amiga? Tudo bem, um prazer aqui estar com vocês, uma honra podermos conversar. Você sabe que eu sou vingativo, você me entrevistou no Com Licitantes, um grande evento promovido pela Com Licitações, mandar um abraço para o Bruno, que nos recebeu lá tão bem, tive a oportunidade de palestrar e por isso eu quis que você viesse aqui para o Reverbere, para o nosso 12º episódio e o tema não poderia deixar de ser, como já falei, sanções na nova lei de licitações. E aí, Vivi, vamos então já começar a discutir esse tema e eu queria te ouvir, fica à vontade, o que é que você quer falar sobre esse tema, o que é que você destacaria sobre sanções, que é um tema que a gente vê que havia muita celeuma na lei 8666 e sobretudo, havia uma certa, sobretudo o mercado, havia uma certa grita, uma certa reclamação em relação à falta de regulamentação de diversos pontos. Ou seja, na lei 8666 havia um excesso de discricionariedade do gestor público ao aplicar sanção, e o que é uma coisa que não deveria ser, porque sanção é uma invasão na vida privada daquela organização. E a administração fazia isso, né, impondo ônus, sem muitas vezes tanta previsão, tanta determinação, tanta tipicidade legal. E eu acho que a nova lei traz alguma coisa sobre isso. Você acredita que temos mais segurança jurídica, mais previsibilidade nesse aspecto na nova lei? Com certeza, até quando a gente fala em tipicidade, né, quando a gente fala quantidade de artigos que nós tínhamos e de regulamentação em relação ao tema, só por isso a nova lei de licitações, a 14133, ela prevê um capítulo específico sobre as infrações e sanções e pelo menos 9 artigos tratando sobre um novo regramento, né? Trazendo disposições como disposições procedimentais, principalmente, verdade. Que a 8666 não trazia, né? Só temos, né, 2 artigos vigentes, e a 10.520 a gente tem apenas um artigo sobre a norma. Especificamente, eles falam sobre as sanções. 10.520 é até um artigão, né? É um artigão, assim. é um artigão. E vem, claro, ainda a 10.520, ela vem com um artigo que traz tanto sanção quanto infrações. Sim.
E a 8666 não traz, elas traz apenas quais são as sanções a serem aplicadas. E isso sim tem muito a ver com o que você fala sobre a questão da discricionariedade, da necessidade até de se prever em instrumentos de contrato e de edital quais seriam essas infrações. Sim. E quais seriam as sanções a elas vinculadas. Na 14133, né, considerando esses 9 artigos que temos sobre o procedimento sancionador como um todo, entre as principais novidades que a gente pode apontar aqui é a questão da vinculação da sanção às infrações. Eu acho que é a principal novidade justamente porque ajuda na dosimetria e na avaliação do gestor dessas condutas e de quais serão as sanções a serem aplicadas. Regras de procedimento, né, com a exigência de constituição de comissão para o caso de infrações que são vinculadas às sanções restritivas de licitar e contratar. E quando a gente fala sanções restritivas de licitar e contratar, entra no caso o impedimento e a declaração de idoneidade, que reserva um prazo aí para que o fornecedor ou licitante fique impedido de participar de novos procedimentos ou de firmar novos contratos. E também, junto a essas regras de procedimento, que é interessante, é o papel que a norma está trazendo para a assessoria jurídica em determinados procedimentos dentro das regras das infrações e sanções. Eu também entendo como uma grande inovação que traz uma segurança maior ao próprio gestor, assim como ao próprio processado. É verdade, e assim, nós fizemos um podcast recentemente com a Aline Gonzaga, que é da Consultoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, e falávamos exatamente isso, o quanto diversos procedimentos dentro do processo de contratação, dentro do macro processo de contratação, para usar uma expressão que o pessoal da governança gosta, contam agora com a manifestação obrigatória do assessoramento jurídico. E aí, nós temos na sanção, inclusive, 2 hipóteses, né? Que é o caso em que vai haver a declaração de inidoneidade, tem que contar com o parecer jurídico. Parecer prévio, exatamente. E o outro é quando há reabilitação da empresa apenada, também conta com o parecer. Verdade, eu não tinha tentado para isso. Exato, e principalmente no caso da reabilitação, a norma ela expressa e diz o seguinte, que há necessidade de um parecer conclusivo da assessoria jurídica no que compete ao cumprimento dos requisitos da reabilitação, que a norma traz requisitos a serem cumpridos de forma acumulativa pelo processado, né, pelo sancionado, na verdade, e a assessoria jurídica precisa fazer uma avaliação dizendo, foi cumprido ou não foi cumprido. Exato. Essa é a manifestação dela em relação a isso. Ainda no procedimento, além dessas 2 situações que você lançou, tem a situação em que a assessoria jurídica também deve se manifestar previamente no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Verdade. Que também é uma previsão que vem como novidade em regulamento, né, de licitações e contratos, que a gente já acabava aplicando, inclusive da minha experiência no estado do Rio Grande do Sul, a gente já aplicava a desconsideração da personalidade jurídica usando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e agora vem normatizado também, e também é um procedimento que exige a análise da assessoria jurídica previamente à decisão final do gestor. Agora, minha amiga, tem um ponto que você colocava para a gente, em relação à advertência, né? Que muita gente esperava que ela não viesse. Exato. E que é interessante que a lei diz que é sanção, mas há quem diga que não teria essa característica. Eu sei que a advertência é aquele carão que a gente leva, né? Ou seja, puxão de orelha. Não chega nem a ser, né? Porque o puxão de orelha ainda já vai uma intervenção física ali, né? Mas a advertência é o carão mesmo. Chega lá e fala. É uma sanção? Ela tá lá no rol do artigo 156, né? Assim, eu digo assim, eu entendo que é uma sanção. Gostemos dela ou não, é uma sanção. Ela tem um efeito prático, talvez da forma como ela esteja sendo aplicada até hoje, não. Mas eu acho, inclusive, que
A nova lei de licitações, ela abre espaço para que a gente avalie a advertência, talvez numa regra de dosimetria ou até mesmo de reincidência, e que ela passe a constituir alguma definição de dosimetria, alguma decisão do gestor. Perfeito. Existe um artigo, acho que é o 161, o 160, que fala sobre a necessidade de inclusão das sanções em cadastros, né, respectivos, principalmente os 6, né, para que se dê ampla publicidade e para que se avalie a amplitude dessas sanções. O parágrafo único da norma diz que é responsabilidade do Poder Executivo, do ente, regulamentar a forma de cômputo dessas sanções. E quando ele diz dessas sanções, ele usa um plural. As sanções do inciso 1, 2, 3 e 4, ou seja, advertência, multa, impedimento e declaração de inidoneidade. Ele não está tirando a sanção de advertência daí. Então, eu entendo que há uma necessidade de seguir um rito. Sim. E nesse ponto, eu concordo integralmente com a nossa convidada, porque a questão é, se houve uma opção legislativa de incluir esta tipologia de sanção no rol, quer dizer, não há como criar uma cisão, né, entre o procedimento e o devido processo legal, que, como você muito bem colocou, Vivi, foi uma grande novidade, foi um grande aporte da Lei 14.133, ao dar segurança jurídica com quem contrata com a administração, né? Então, isso, para mim, é ponta virada. Acho que o que a gente precisa de definir, talvez, né, não sei se você concorda, um procedimento mais simplificado, talvez, né? Sim, sim. E sobre essa questão do procedimento simplificado, muitas vezes, quando eu sou questionada também sobre isso, eu me pergunto e digo o seguinte, tá, mas o que para você é um procedimento simplificado? Tu não ter um contraditório e ampla defesa? Não, eu não posso tirar. Eu sou obrigado a notificar ele, sou obrigado que ele apresente uma defesa, eu sou obrigada a fazer uma avaliação dessa defesa, justamente para verificar se realmente ele está sendo enquadrado em uma infração que esteja vinculada à sanção de advertência. Vou aplicar a sanção de advertência e vou abrir um prazo recursal. Talvez o que aconteça nesse momento é ele não querer entrar com recurso, que ele vai dizer, a advertência não vai acontecer nada, eu não vou perder meu tempo para entrar com recurso, então tá, chegamos à decisão final. O que a nova lei permite hoje em relação à advertência é que, entre as novidades que eu falei sobre o procedimento, tem a exigência de uma comissão. No entanto, a comissão é exigida apenas para o caso das infrações que vão gerar as sanções de impedimento ou declaração de inidoneidade. Eu posso, para o caso da sanção de advertência, ter um servidor designado que vai fazer essa avaliação. Entretanto, a gente imagina um órgão que já tem uma comissão, que muito provavelmente já se instaure uma comissão permanente. Já tem o expertise que para fazer vai atuar. aquilo. Já tem expertise, por que eu não vou passar esse processo por uma comissão? Né? Eu acho que não muda, a gente não vai ganhar em tempo. Há sim a necessidade de ser processado. E acho que os regulamentos, de uma forma ou de outra, precisam sim considerar a advertência na dosimetria das suas sanções futuras. Um ponto que eu acho é que que você falou e que, se eu entendi bem, é que uma vez que alguém cometeu uma infração, que a advertência ela é exclusivamente para o descumprimento parcial do contrato. Então, se alguém cometeu essa infração, não autoriza de início já a depender, pode vir até com a multa, né? Pode vir logo uma advertência e uma multa. Ó, estamos os dois aí. A multa pode ser vinculada a qualquer uma das infrações. Exatamente. Das sanções. Não haveria nenhum problema. Mas às vezes não. Às vezes é uma chamada de atenção que vale para efeito de registro. Acho muito importante isso que você colocou. Porque fica registrado. Aquilo vai ter consequências, sobretudo pelo registro. O que autoriza a administração depois vir a tomar uma medida mais drástica. O que também eu acho, Vivi, é que coloca aí a gestão do contrato, o fiscal do contrato, em alerta para usar essa ferramenta. Sim. Porque o registro da sanção aqui, ele é muito importante. Você registrar, olha, foi alertado, foi aplicado. Isso é importante. Porque depois, uma pena mais grave
um impedimento, até uma declaração de inidoneidade, ele tem um efeito tremendo se você disser, eu já tinha aplicado, inclusive... É o tiro de alerta, né? Exatamente. Não, concordo com você. E mais uma vez eu digo, o registro é importante. E sobre essa questão do registro também tem uma previsão interessante na parte onde se fala sobre o registro cadastral no portal nacional. Existe uma previsão que fala o seguinte, que inclusive é obrigação da administração fazer um relatório tratando sobre a fiscalização do contrato, que também vai estar registrado no portal. E nesse relatório deve inclusive informar sobre as sanções que vão ser aplicadas. Então, no caso, eu vou ter um relatório ali onde a advertência vai estar prevista. Verdade. Isso é o CACO. É o parágrafo 3º e 4º do artigo 88. É isso aí. É o CACO, que é o Cadastro de Atesto de Cumprimento de Obrigação. Se você juntar a letrinha da CACO. Então é o CACO. É verdade. Ele fala que vai também constar lá todas as sanções aplicadas. Exato. E constando lá nesse registro... É um sistema de reputação do contratado. Exatamente. Tem ele vai tudo a ver com a importância do registro. Como um sistema de reputação do contratado. E por que, né, a administração não fazer uma avaliação sobre a criação de ranking, né, de fornecedores? Claro. E que para isso ela vai se utilizar dessas informações no portal. E daí, mais uma vez, eu digo, a advertência vai estar lá. Isso é verdade. Agora, o prazo das sanções. Você acha que tivemos alteração significativa, sobretudo, e aí me refiro, né? Porque a gente tinha uma divergência entre a 8666 e a 10520 em relação a esse prazo. Agora, parece que houve uma abrandada e, ao mesmo tempo, ficou mais severo se a gente olha para 10520, abrandou, e se olha para 8666, ficou um pouco mais severo. É isso, Vivi? Exato. Sim. A sanção de impedimento na nova lei de licitações, ela vem prevista com um prazo máximo de 3 anos, enquanto que a 10.520, né, a lei do pregão, está prevendo um prazo de até 5 anos. Ou seja, assim, a gente acabou com a suspensão da 8666. Extinta, não mais aparece na nova lei. E o que dá para pensar? Que foi feita uma média entre a suspensão e o impedimento. Fizeram a média ali e botaram 3 anos. Enquanto que a declaração de inidoneidade, ela tem prevista com um prazo mínimo de 3 e um máximo de 6 anos. Isso também é uma novidade. A norma está trazendo um prazo mínimo. Sim. Né? E sobre essa questão de prazo mínimo, também já tem uma discussão na doutrina, já algumas pessoas escrevendo sobre isso, que quando a gente faz uma comparação com a reabilitação, que é um instituto que também vem previsto na 14133 dentro do processo sancionador, permitindo que o sancionado possa pedir o seu perdão e a partir disso ele seja excluído dos cadastros, né? Confesso que eu tenho uma posição um pouco contrária sobre isso, mas eu falo com vocês daqui a pouco. Mas sobre a questão da reabilitação, ela prevê o cumprimento de alguns requisitos, como a gente já falou. Entre esses requisitos é o cumprimento de prazo mínimo da sanção. E quando a gente fala o prazo mínimo da sanção, ela exige que seja cumprido um prazo mínimo de 1 ano da sanção de impedimento e o prazo mínimo de 3 anos na sanção de declaração de inidoneidade. Então, o que ela faz? No caso da declaração de inidoneidade, um fornecedor, um licitante sancionado com ela pelo prazo mínimo de 3 anos e 2 meses, cumpridos 3 anos, e mais os demais requisitos, ele vai poder solicitar a sua reabilitação. No caso de impedimento, ele precisa ter, eu preciso ter a ele uma sanção com prazo superior a 1 ano. E daí o que a doutrina discute é, será que aí eu não tenho um prazo mínimo de impedimento de 1 ano? Porque eu estou tratando o prazo mínimo também da declaração? Não é o que a norma traz. A norma não está trazendo o prazo mínimo para o impedimento. Entretanto, se eu tiver hoje, daí a minha posição, eu até gostaria de ouvir vocês também sobre isso, se eu aplico uma sanção de 10 meses
a um licitante 10 meses de impedimento, ele não está autorizado a solicitar a sua reabilitação. Ou seja, cumprindo esse prazo, ele vai estar para sempre nos cadastros e vai ser considerado um reincidente. No caso de eu aplicar para ele 1 ano e 1 mês, ele vai poder solicitar a reabilitação dele e vai ser excluído de todo e qualquer cadastro. E daí? O que vocês me falam sobre isso? Cria uma regra que não tem realmente é uma questão muito interessante que você traz. Pois então, né? Então eu sempre digo assim, ó, a gente, o que a doutrina tem falado? Tem que aplicar mais de 1 ano pro cara, pelo menos para ele ter a chance de se reabilitar. Porque se tu aplicar menos do que isso, ele não tem chance, ele vai estar para sempre não. E aí a dentro do prazo menos estipulado. gravosa tem um efeito deletério para a reputação dessa empresa prolongado no tempo. Exatamente. Eu diria que eu acho, a minha posição sobre isso primeiro, a reabilitação que livra ele da sanção realmente só cabe para pena superior a 1 ano. Porque não faz sentido, né, aí a lei ter trazido essa regra. E eu entendo o seguinte, olha, a reabilitação é para pena superior a 1 ano, ou seja, a lei está dizendo todo mundo vai ter que cumprir pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano é o mínimo, não dá para a pessoa também ficar de boa, recebeu a pena e vai lá, pede reabilitação com 3 meses, ou com 2 meses, ou 15 dias, não dá certo. Então tem que ter pelo menos uma pena e é o mínimo de 1 ano. E eu acho que, cumprida a pena dele, uma interpretação para viabilizar seria que ele pudesse excluir. Olha, eu cumpri minha pena, vai lá e, atendidos certos requisitos da reabilitação, ele pudesse também ter só a exclusão do registro. É o que eu poderia entender aí, que fosse uma harmonização para que a justiça se fizesse. Eu acho que seria isso. E é bom lembrar, né, Vivi, que ficou claro agora na lei, que foi uma grande discussão que nós tivemos, passamos quase que 20 anos a discutir a abrangência dessas penalidades. Né? Ou seja, uma vez que um órgão federal, a Polícia Federal, aplica a pena a uma empresa, ela pode ser contratada pelo Rio Grande do Sul, uma pena impeditiva? Primeira coisa que você tem que perguntar é qual é a pena. E aí, como é que ficaram os efeitos nesse ponto, que aquilo que a gente pode dizer de efeitos subjetivos, o impedimento impede a contratação por parte de quem? Com quem? E a declaração de inidoneidade impede a contratação ou a participação na licitação com quem, onde e com quem. Nossa, isso foi até um alívio, porque a discussão que se tem em relação a isso, principalmente posicionamento, né, a divergência entre o próprio STJ e o Tribunal de Contas da União, né? Até hoje não sobre sanada. Essa interpretação. Inclusive, a gente tem, né, um parecer vigente no Estado do Rio Grande do Sul, da Procuradoria-Geral do Estado, que entende e interpreta a posição e se usa da posição do STJ, né? Que é em relação ao que está vigente hoje, né? Principalmente em relação ao 8666, dizendo que a sanção de suspensão, ela tem a mesma abrangência da declaração de inidoneidade. Ou seja, se eu identifico lá em uma abertura de uma licitação na Central de Compras do Estado do Rio Grande do Sul, que a empresa tem uma sanção de suspensão no município X, eu vou ter que considerar para impedir, porque se entende que tem a mesma abrangência. O que isso quer dizer? Abrangência em todo o país, para com todos os entes. A nova lei de licitações, graças a Deus, resolve essa celeuma, ainda que, claro, ela não traga a sanção de suspensão, mas ela resolve essa celeuma dizendo o seguinte: a sanção de impedimento, ela é considerada apenas no âmbito do ente sancionador. Que isso quer dizer? O Estado da Bahia aplica uma sanção a um licitante ou fornecedor, ela vai ter vigência apenas no Estado da Bahia. O Estado do Rio Grande do Sul vai abrir uma licitação, ele vai poder licitar com essa empresa. E a declaração de inidoneidade permanece os efeitos, que daí não havia nenhuma divergência entre a STJ
e o Tribunal de Contas da União, de que ela tem uma amplitude, né, em todo o país para com todos os entes. É interessante dizer que a lei traz agora uma tipificação clara, como você falava, entre a declaração de inidoneidade e o impedimento e a multa, que é aberta para qualquer hipótese, e a advertência. E esse era outro ponto que eu percebi que muita gente tinha dúvida, mas quando vai caber o impedimento, a antiga suspensão, e vai caber a declaração de inidoneidade? Porque, na verdade, o que a gente vê, a declaração de inidoneidade é para aquilo que a gente chama lá no meu estado de Pernambuco, para alma cebosa. É a pessoa que faz a infração com ardil, com má fé, com vontade de enganar. Com a intenção. Ele foi ali mesmo, ele falsificou um documento, ele é inidôneo no sentido da palavra. Ô, Rafa, e se me permite pegar o gancho do que você está falando, por favor. Me lembrei, você falando da alma cebosa, que eu gostei bastante. O Rafa sempre com esses termos para aproximar a audiência. E me lembrei de uma alteração interessante também na 14.133, que é, ao identificar no início do processo a alma cebosa, a gente tem que pensar também, né, Vivi, a vinculação do procedimento da 14.133 com a lei anticorrupção também, né? E o legislador, nessa lei, trouxe uma vinculação procedimental que precisa estar no campo de atenção do gestor público, né? Sim. Sim, precisa. Extremamente importante isso. E também confesso que até acaba sendo um pouco tabu. Eu digo dentro das unidades administrativas, tanto as que trabalham com a parte de gestão contratual, quanto a que trabalha com o procedimento licitatório, no sentido de não estar envolvida nesse processo da lei anticorrupção, porque ela tem um rito e autoridades competentes que divergem do gestor ali, secretário de Estado, secretário municipal ou ministro, né? E isso faz com que as pessoas também desconheçam um pouco esse procedimento e não sabem bem como avaliar algumas dessas infrações. Mas a lei traz, no artigo 159, se eu não me engano, dizendo o seguinte: no caso de se identificar uma infração que esteja prevista no rol do artigo 155 da 14.133 e também esteja prevista no rol de infrações da lei anticorrupção, ela deve ser processada seguindo o rito da lei anticorrupção. Muito importante. E daí sim, a lei anticorrupção tem um rito próprio e tem autoridades competentes próprias. Ah, mas o que eu faço? Daí alguém lá na ponta vai dizer, nossa, mas o que eu faço? Bom, no momento de identificar essa infração, nessa instauração de processo, nessa notícia crime que se dá, né, em relação a essa infração, poderíamos chamar assim, já vai se identificar que a infração está assim prevista na 14.133. E daí vai depender muito do rito e da regulamentação desse procedimento. Há casos, enfim, estados de regulamentos que eu já verifiquei, que inclusive ele usa essa parte inicial do procedimento sancionador, que seria a notificação, a apresentação de defesa, diligências, como se fosse uma investigação preliminar e já se utilizasse desses documentos para depois seguir o rito e o processamento na lei anticorrupção. Então, pessoal, fiquem atentos na regulamentação. É para essa dica da Vivi. Já pensem como criar uma sinergia procedimental, né? Entre os dois, que permita os dois regimes sancionatórios. Exato, que vocês consigam regulamentar para, ao atender um, atender o outro. Tem que atender dois senhores agora, né? Exato. Isso é verdade, isso é verdade. Gente, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Podemos. Você quer fazer alguma consideração final? Dizer, Quero. Empresas, cuidado. Quero. O bicho pegou. Quero. Primeiro assim, empresas, cuidado. E tem um trecho do livro do professor Rony Charles e do professor Davidson Barcelos, que eles tratam sobre a lei das estatais e que eles usam um termo, né, uma expressão, uma frase que fala muito sobre o processo sancionador como um processo de regulação do mercado, em que a administração seleciona o fornecedor que ela quer.
E eu acho que os fornecedores e as empresas precisam vir trabalhar com a administração com seriedade e responsabilidade. Tanto a prestação de serviço quanto a aquisição de bens pela administração pública é séria. Né? Há uma necessidade sempre de se observar, assim como a gente está na casa da gente contratando um serviço, a gente quer que o serviço seja bem feito, a administração pública tem isso. Eu acho que o processo sancionador serve para regular isso. A experiência que eu tive com o processo sancionador nos procedimentos licitatórios no estado do Rio Grande do Sul, a gente viu ao longo dos anos o quanto a gente qualificou os nossos procedimentos e qualificou os nossos fornecedores. Tendo um mínimo de inabilitações possíveis, um mínimo de não manutenção de proposta. Porque a gente começou instaurando de 120 a 140 processos ao ano, terminando ali 2020, 2021 com em torno de 60 a 50 processos ao ano de responsabilidade. Então, há uma necessidade sim. Para os órgãos públicos, o meu recado é o seguinte: valorizem o processo sancionador. Ele é, sim, um regulador. As infrações ocorridas na gestão contratual devem ser levadas em consideração no planejamento das licitações, dos novos processos, justamente para que a administração talvez verifique se ela não está prevendo um prazo muito exíguo, se talvez ela não tenha feito exigências que o mercado não consiga cumprir. Então, são várias situações. Eu sempre digo também que a comissão processante ou o servidor processante é aquela pessoa que está olhando todo o processo. Ele olha desde o processo licitatório até o finalzinho da contratação para entender e conseguir identificar, né, o que fez ou o que aconteceu para aquela infração. E também vai ser um servidor que vai conseguir identificar onde a administração pode estar falhando e onde a gente pode estar consertando. Regulamentem o processo sancionador, porque ainda que a nova lei já venha com normativas mais extensas em relação a isso, ainda há muito que se regulamentar, principalmente no procedimento operacional como um todo e também na própria dosimetria, né, de se identificar algumas situações que a gente pode entender como atenuantes ou agravantes para esse cálculo da pena. Muito obrigado. Eu acho que com essa tem que encerrar. Não falo mais nada, não. Eu só vou dar uma dica para a audiência que a professora Vivi me confidenciou, que a EBSER, capitaneada por ela, está brevemente soltando a regulamentação das sanções na 14.133. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Exato. Então fiquem atentos. Quando a EBSER soltar, tem aí a marca registrada da professora Vivi e vai inspirar muita gente. Fiquem atentos. Você já podia aproveitar, já poder fazer o convite Sim. que você sempre faz e saudar nossa audiência para a gente poder encerrar. Com certeza. Quero convidar todos os nossos ouvintes a nos seguirem nas nossas redes sociais, a darem o nosso joinha tão desejado lá no YouTube, nas plataformas também de compartilhamento desse podcast. Compartilhem com seus amigos, seus colegas de trabalho, para que essa informação de qualidade chegue para mais pessoas interessadas no universo das licitações e contratos. E convido todos até a próxima. Vamos juntos nessa empreitada de implantar a Lei 14.133 na Administração Pública Federal. Um grande abraço. Prazer, professora Vivi, por mais essa oportunidade de debater um tema tão interessante. E, Rafa, a bola está contigo. Eu só queria agradecer a Vivi. Foi maravilhoso, realmente a gente conhece o seu trabalho em relação à área de licitação e contrato, especialmente no tema de sanções, e foi bastante esclarecedor aqui para todos que nos escutam, inclusive para mim, tantas polêmicas, tantas coisas que a gente às vezes nem se toca, né, que existem nessa nova lei. E é aquilo, né? Nessa área há muitas novidades, então há muitas certezas que só vem assim, é incerteza. A única certeza que a gente tem é que é uma incerteza. Então tem muita coisa. E eu queria também fazer um convite, mas para que as pessoas também sigam a professora Viviane Mafissoni nas redes sociais. Instagram eu acho que é Vive Mafissoni. Isso, e tá no resto também, LinkedIn, isso aí, LinkedIn. Então só procurar Viviane Mafissoni, que ela sempre está também compartilhando muito conteúdo
em matéria de licitação e contrato. No mais, agradecer sempre essa audiência maravilhosa que nos prestigia, dizendo que fiquem atentos que logo logo teremos mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.